Oi, tudo bem com você? Meu nome é Elisa Azevedo e você está no Misto Arte Crochê. Neste vlog de produção eu vou mostrar para vocês a minha confecção de uma capa de air fryer para uma air fryer de 3,5 a 5 litros. No mesmo modelo, né, que não é criação minha, eu peguei videoaula, né, na plataforma. Se eu encontrar videoaula novamente, eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu me inspiro nela, mas já não faço exatamente como ela, né? Lá ela tem um final de acabamento duplo, eu não tenho feito isso. Eu vou fazer mesmo de acordo com a escapa de air fryer que eu tenho feito. Porém, quase todas as que eu fiz neste modelo, eu fiz em... Quase todas não, todas. Eu fiz no modelo de bege com cru. E essa daqui eu estou numa dúvida, a menina me deixou livre para fazer vermelho com branco ou vermelho com cru. Que a cozinha dela é toda vermelha, mas ela não conseguiu comprar a air fryer vermelha. Na verdade, ela ganhou de presente preta, não consegui trocar pela vermelha. Então, eu sugeri a ela a possibilidade dela fazer então uma capinha de air fryer vermelha, que aí ela coloca na cozinha dela e ela vai ficar pelo menos com a sensação de estar tudo nesse sentido. Então, o que eu tô a fim de fazer aqui? Não somente a capa de air fryer vermelha eu vou fazer, mas eu estou querendo fazer aqui uma produção casada. Além da capa da air fryer, eu quero pegar também esse mesmo vermelho, já que eu tenho aqui praticamente 1 kg de barbante. Eu devo ter uns 900 e pouco. E vou fazer também um tapetinho. Não sei direitinho agora, porque eu ainda não decidi o modelo, mas eu vou procurar algum modelo que eu consiga utilizar o mesmo bico da capa da air fryer. Eu quero ver se eu finalizo com ele esse tapete. Eu quero fazer de repente um tapete um pouco maior, tá? Como se fosse um tapetão ou uma mini passadeira. Mas eu ainda tô aqui pensando direitinho o que eu vou fazer, já que a flor que eu utilizo na capa da air fryer é uma flor diferenciada, né? Como se fosse uma flor exótica, não é uma margarida, é uma flor exótica lá. E na videoaula dessa flor, ela também não tem o nome da flor direitinho. Mas eu vou deixar aqui no vídeo, se eu decidir fazer, né, igual a videoaula de outras artesãs, eu vou deixar aqui nos comentários ou na minha descrição o vlog tanto da feitura da capa de air fryer, quanto da flor que eu utilizo, porque lá ela utiliza uma flor diferente. Vou dizer para vocês as minhas modificações entre o original da videoaula e o que eu uso, e também vou deixar a videoaula do tapete, caso eu consiga realmente decida fazer o tapete, né? Hoje é dia 24 de junho de 2025, mas eu não vou começar essa produção hoje. Eu só tô dando início ao vlog com vocês, mas durante essa semana eu já quero agregar essa produção junto com uma outra produção que eu vou estar fazendo, e ao longo dos dias vai subindo aí para vocês as minhas produções. Na verdade, assim, nenhuma das produções que eu vou começar hoje, ou essa semana, que hoje ainda é terça-feira, são produções que para mim são muito rápidas, tá? A capa da air fryer, geralmente, se eu pegar somente ela, eu vou levar uns 2 dias, provavelmente. E a bolsa que eu tô em produção conjunta, eu também não consegui fazer ela toda num dia só, apesar da menina lá que ensina a fazer a bolsa, ela fazer tudo num dia só. Como vocês sabem que eu agrego este trabalho de crochê junto com o meu trabalho de cabeleireira, às vezes a situação fica um pouco complicada de acordo com a agenda que eu tenho no trabalho, tá? Que eu gosto de brincar que, na verdade, o crochê tem sido a minha hora extra, entre aspas, né? Porque é um trabalho agregado ao meu trabalho. Vamos lá. Esse vermelho é dessa marca aqui, ó, Minas Sul. Esse foi o único cone da Minas Sul que eu recebi com o rótulo, tá? Eu já fiz várias compras nesse site que vende o Minas Sul. Talvez eu também coloque aqui para vocês aonde eu compro o Minas Sul, se eu ainda encontrar na Shopee. Se eu não me engano, eu pago nesse cone aqui R$ 25,90 ou R$ 26,90, foi o que eu paguei neste cone.
mais lógico, né, com as moedinhas e tal, mas que aí isso daí é uma correria nossa, né? Não é o valor real do barbante. Ele é ordem 6, 85% algodão, 15%, né, na verdade, outras fibras. Ele conta como 1 kg, mas eu utilizei ele para fazer a finalização de um trabalho, ou para fazer, na verdade, uns porta-copos, se eu não me engano, tá bom? E depois disso eu não mexi mais nele. É um vermelho, na verdade, muito vivo. Não é esse vermelho que tá aparecendo para vocês. Eu aqui agora tô até falando com vocês e tava até pensando, eu devia ter pego um cone de 500 gramas da Criativa, que de repente dava para eu agregar essas duas produções, devido a eu fazer não somente com o vermelho, como eu também vou fazer com o cru ou branco. Mas não é esse vermelho que tá aparecendo para vocês, tá, gente? Não é. Nem o vermelho do rótulo, nem o vermelho que aparece aí pra vocês, que tá um vermelho mais tomate. Não, ele é aquele vermelho que é um pouco mais escuro. Ai, não sei falar. Não sei. Ele é um pouco indo mais pro carmim ao invés de ir mais pra esse cinza. Desculpa, tô louca. Pra esse abertão tomate. Não, ele vai mais pro vermelho escarlate, né? Ou o pessoal usa aí muito como vermelho imperial. Talvez seja esse, vermelho imperial, tá? Não sei, talvez. Sei que não é esse que tá aparecendo pra vocês. Mas é um vermelho muito lindo aqui pra mim. Eu sei que tem artesãs que gostam desse vermelho que tá aparecendo aqui pra vocês na tela. Apesar de que eu tive um Euro Roma, eu ainda devo ter ali um restinho dele. E eu amo aquele tom do Euro Roma, que foi um vermelho bem escurão, bem indo pro sangue, que eu amo. Mas esse daqui, mas o que aparece pra vocês no vídeo, não esse daqui, o que aparece pra vocês no vídeo é um vermelho mais aberto, tá? Eu tô olhando aqui pra trás novamente, mas os meus vermelhos estão ali escondidos atrás dos vermelhos dos cones que estão abertos. Então eu não tô tendo como ver se o vermelho que eu tenho lá da Criativa é a mesma cor que esse. Vou pegar pra vocês. Eu queria muito tentar conferir com vocês, mas eu não vou abrir o outro cone, tá? Eu vou trabalhar com esse daqui mesmo. O Minas Sul, gente, ele tem um toque muito macio, tá? E ele é leve, ele não é aquele barbante pesadão, ele é um barbante leve. E aqui, ó, eu acho que chegando próximo não sei, agora aqui olhando em cima, não acho tanta diferença. Mas dá uma sensação, não sei aqui prensado, que o da Criativa tá um pouquinho mais grosso do que o da Minas Sul. Mas eu acho que é porque o toque da Criativa é um pouquinho mais seco do que o da Minas Sul, que é bem suavezinho. Eu vou trabalhar com Minas Sul mesmo, tá bom? Porque eu não gosto de ficar com o cone aberto e eu tenho, assim, um probleminha, não sei se vocês têm. Se vocês têm, comentem aí pra mim, vermelho, é pra eu saber que vocês estão comigo, porque eu não tenho, assim, a ciência de se vocês estão vendo meus vídeos até o final, ou se vocês só estão vendo o início. Mas comenta aí pra mim, vermelho ou me dá um coração vermelho. Vocês têm pena de usar o vermelho de vocês? Eu tenho muita pena, porque quando eu comecei a fazer crochê com barbante, foi na época da pandemia, e o vermelho estava em falta. Então todo mundo que conseguia comprar vermelho ficava assim, numa amarração danada do vermelho. Ai, meu Deus, se usar o vermelho, e era fim de ano. Logo depois veio o fim de ano, né? E a gente não encontrava vermelho de jeito nenhum nas lojas, né? Mas então é isso. Considerações à parte, mas o Criativa ainda tá mais escuro do que esse, tá bom? Ele tá bem vermelho sangue, não é a cor que aparece pra vocês, é uma pena. É uma pena o vídeo não captar as cores dos vermelhos como elas são de verdade. Então, tem gente que ama essa cor aqui que tá aparecendo no vídeo. Eu gosto dessa cor que tá aqui pra mim real. Tá bom? Volto com a produção em andamento. Talvez para o final do mês ou talvez para o início do mês de julho. Tá bom? Mas aguenta aí firme comigo. Oi, comecei a fazer aqui, né, a capa da airfryer. E já comecei errado.
Lá no salão nesse período tá uma correria, graças a Deus. Hoje é dia 5. Caraca, quem nunca aparece resolveu aparecer. Esse é o meu outro baby, Trovão. Mas ele é assim, quando tá frio ele fica mais sociável. Esse aqui é meu frajolinha. E olha quem tá ali. Esse aqui é quem assiste sempre mesmo, toda vez. Sai, Trovão, dá licença. Vai, vai, vai. Ele é meu idosinho. Vai, Trovão. Então sossega aí. Que ele vai querer ficar vendo aqui no vídeo. Então, pessoal, desculpa aí a visita ilustre. Então, aí acabou que eu resolvi não. Eu tava lá numa correria e falei, vou começar a fazer logo a capa da airfryer. Aquilo que eu falei pra vocês, né? Quando é uma coisa que não tá me inspirando muito, eu levo somente esse cone. Já deixei lá no salão uma agulha 3,5 e uma 4, que eu tenho igual, né? Então, pra eu não ficar carregando pra lá e pra cá ou esquecer. E aqui, na hora que eu tô indo, eu só pego a cor que eu tenho que levar e já dou início lá. Então, essa daqui eu já deixei lá desde quinta-feira, né? Que na quarta eu fiz a bolsa verde. Só que, gente, mesmo com a capa da airfryer lá do meu lado, né? Pra eu poder ir fazendo através dela. Que naquela época eu fiz várias, né? Eu já tava fazendo por osmose. E agora, gente, que mole que eu dei. Quando eu já tava aqui, tipo, na quinta carreira, 1, 2, 3, 4, 5, que eu me liguei que eu tava fazendo a base do Suplá Perfeito, ao invés de estar fazendo a base que abre em pizza da Airfryer, que é a receita original da youtuber aí que eu vou deixar pra vocês seguirem. Então acabou que eu fiz, né, a base do Suplá Perfeito. Está um pouco frouxa, por quê? Eu estava trabalhando com a agulha 4, estou, na verdade, né, com a agulha 4, e esse fio aqui, ele não é que ele é fino, mas ele é muito macio, tá? É a Mina, eu acabei que eu fiquei com Minas Sul mesmo, tá? Então, assim, ela é bem maleável, né? E eu falo pra vocês assim, eu só fiz um porta-copos. Não, gente, eu já fiz um porta-copos, já fiz uma capa de airfryer com ele, tá? E agora eu tô fazendo a segunda. E aquela primeira capa de airfryer ainda foi maior, né? Aqui eu já dei a sequência, tá bom? Porque seriam, pela aula original, deixa eu voltar aqui de novo. Pela aula original, vocês contariam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em pizza. E depois eu venho com a carreira fechada. Eu não sei se lá é exatamente assim. Se eu não me engano, lá eu acho que são 9. Mas essa é a que eu tenho feito, tá? E tem dado assim certinho, bem justinha na minha airfryer de 4,5 litros, eu acho. Acho que é 4,5 litros, né, gente? Ou 3,5. Não sei, a minha é daquelas tradicional da menor mesmo, que eu acho que é 3,5 ou 4,5. Então, gente, aqui, por ela ser um tecido bem mole, por ela ser bem molinha, ela tá dando essa diferenciação aqui, ó. Porque ela é bem molinha. Bem molinho esse... Ai, meu pai, eterno. Tô conseguindo aqui me orientar. Também venho a mão livre, né? Mania feia. Então, vamos lá. Como eu fiz essa parangolé aqui, depois eu fui contar os bloquinhos pra ver se eu tinha a mesma quantidade que eu tinha feito naquela outra airfryer, tá? Essa aqui é a frente da minha airfryer. Aí vocês vão falar assim: Elisa, é a frente, mas tá toda feia. Aqui, ó, cheia de aumentos, né? Esses não são os aumentos originais, gente. Fazem como a professora vai ensinar vocês lá a fazerem. É porque como eu errei aqui em cima, modificou toda a minha situação. Aqui era para eu ter 24 bloquinhos e eu só tinha 21. Aí acabou que na segunda aqui, ó, eu fiz um bloquinho de 2, pulei para um de 3 e fiz 2 de 2 aqui, para eu poder ter mais 2 aberturas, né? E para eu poder alcançar, esse aqui tinha 21, aqui eu consegui entrar com mais um, ó, ficou 22, e aqui eu consegui entrar com mais um. Eu consegui já trazer para cá 23 bloquinhos nessa segunda carreira. Na quarta, eu já tentei vir certinho aqui só com as de 3, né? Já fazendo os 23 bloquinhos. Na quinta, eu também vim fazendo só bloquinho de 3
fazendo os 23 bloquinhos. E aqui na quarta, mas só tô conseguindo com essa daqui, gente, porque essa linha é muito maleável, tá? Eu acredito que ela não vai me dar problema na airfryer. Mas eu acho que de repente eu até vou ali colocar ali na minha airfryer que eu ainda não testei. E aqui vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta, até a quarta eu vim fazendo bloquinhos de 3. Na quinta eu resolvi aumentar novamente. Coloquei mais um bloquinho aqui, então ficamos com 24. E mais um bloquinho aqui, ficamos com 25 bloquinhos, tá bom? Por quê? Vocês vão fazer uma parte com ela e ela ainda vai vir e vai acrescentar mais 2 bloquinhos, tornando 26 bloquinhos. Tô falando isso aqui, eu fiz, tá? Mas faz do jeito que ela vai ensinar que vai dar certinho. Então aqui, vamos lá. Então consegui entrar mais 2, então eu fiquei com 25 bloquinhos aqui no total na 6ª carreira, na 7ª, na 8ª. E fiz a 9ª carreira toda de bico fechado. Só que nessa daqui, eu não vou fazer alteração de cores, tá? Olha aqui a partezinha de trás, ó. E a partezinha da frente. Tá dando essa barriguinha, mas depois lá na capinha não vai dar barriguinha nenhuma. E aqui, fizemos a 9ª carreira aqui, né? Dessa parte aqui da parede. Essa aqui já seria a 10ª. Na 10ª, ele começa com 5 bloquinhos aqui. E vou fazendo os 3 bloquinhos, blá, 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 até chegar aqui, mais ou menos. E eu vou finalizar com mais 5 bloquinhos, tá bom? Para começar a dar a abertura da air fryer, tá? Não sei se eu tô me fazendo entender, espero que sim. Mas eu vou deixar a videoaula que eu peguei na descrição. Na videoaula dessa menina, ela é como se fosse um café com leite ou um castanha. E os detalhes dela são em vinho, tá? Eu também não faço a flor que ela faz, tá? Mas eu vou tentar deixar a videoaula tanto da flor quanto da capa de airfry que eu uso, tá? E no final também vai ter uma variação, né, na finalização, que ela faz um bico finalizante duplo. E eu não faço aquele bico duplo, tá, gente? Eu faço somente um bico de acabamento simples. Todos os detalhes da minha serão em cru, mas eu combinei com essa cliente de fazer ela todinha, mesmo depois desse ponto alto aqui, você já viria com a outra cor. E aí você começa a cor de baixo, né? E depois você finalizaria com um The Blue, né? Por dentro dessa outra cor, daqui de cima. E finalizaria aqui, ó, fazendo todos os acabamentos com essa cor. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer toda em vermelhinha e depois eu vou fazer essas finalizações com o cru e a flor cru, tá bom? Eu vou tentar colocar lá na minha airfryer, não sei nem como é que tá o estado dela lá neste momento. Hoje é domingo de manhã, dia 5 de julho de 2025. Mas eu vou lá na airfryer pra ver como é que ela fica. Então, pessoal, por favor, não repare a bagunça aí do fundo, tá? É somente pra mostrar que ela foi direitinho, ó. Tá vendo, ó? Ela veio direitinho até o ponto aqui fechado, em cima da alcinha da airfryer, tá vendo? Essa parte aqui, ó, que já vai descendo, ela vai começar a fazer essa partezinha aqui, ó, da descida da paredezinha da airfryer, né? Subindo aqui, vocês estão vendo como é que depois que coloca, ó, a gente já não vê mais nada. Agora, por que eu faço... Na videoaula, vocês vão ouvir ela falar que ela vai colocar essa parte aqui dos aumentos para trás. Eu não achei que é muito inteligente, já que a gente vai vir com uma flor aqui na frente, tapando exatamente esses aumentos, entendeu? E a flor que eu escolhi, ela é maior, né? Então, ela pega aqui, ó, ela pega essa parte aqui da frente... E eu ainda tenho florzinhas para decorar, que tapa totalmente esse aumento aqui que vocês estão vendo, ó. O aumento que a gente tá vendo aqui, ó, que não fica muito bonito, né, para quem sabe ver. Mas pra pessoa que é leiga, ela vai entender que é isso aí mesmo, né? E aqui, ó, tá vendo? Certinha a situação que eu falei pra vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª, a gente já pega aqui, ó, direitinho, dando essa voltinha aqui na capa da airfryer. Entendeu? E vamos lá.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a oitava eu já desço aqui, ó. Que na parte da frente ela até desce, né? Mas de repente tem algumas que são maiorzinhas, ela vai ficar ali certinha ali em cima, fazendo essa descidinha, tá bom? Aqui pra mim, a numeração de carreiras aqui no pizza, que o dela vai ser pizza, tá, gente? Eu é que tô com o início do suplá perfeito, mas vocês também podem fazer. É só pegar a videoaula do suplá perfeito do Marcelo Nunes, tá? Que ele vai mostrar aqui os aumentos pra vocês. O suplá perfeito nada mais é do que você começa aqui com 12 pontos altos, aqui vão ser 24, e aqui vai ser assim, você vai fazer 2 pontos altos juntos, um separado, 2 juntos, um separado. No outro você vai fazer 2 juntos, 1, 2 separado, 2 juntos, 1, 2 separados. Na outra você vai fazer, cadê? Me perdi, vamos lá. 1 junto, 1, 2, 3 separados, 1 junto. E assim sucessivamente, tá bom, gente? Esse é o suplá perfeito. Mesmo que pareça que tá ficando grande demais, vai ficar perfeito, como o Marcelo Nunes diz. Mas é só procurar. Se eu me lembrar, gente, do Marcelo Nunes, eu vou colocar aí também a videoaula do Marcelo Nunes. Eu não lembro o nome das outras artesãs, mas desde que eu fiz a minha primeira capa de airfry, eu já fui através dessa menina. Ela também tem vídeos de aumento, tá? Que seria para de 5 litros, apesar de que eu já fiz de 5 litros, já fiz até de 7 litros, e eu não fiz nos aumentos dela. Eu fiz pelo que eu acho, tá? Se eu não me engano, a redonda de 5 litros, aqui no caso, né, eu não sei quantas carreiras eu fiz, mas seria 30 centímetros. Aí eu comecei a medir a airfryer. Daqui pra cá seria 30 centímetros, a circunferência, se eu não me engano, seria 49 centímetros. Então eu fui fazendo de acordo, e o comprimento seria 42 centímetros. Fui fazendo de acordo com a medida que eu tirei do eletrodoméstico. Eu tive que ir na casa da cliente e tirar a medida, tá? Eu também fiz uma quadrada, também tirei a medida e fiz através disso aí, das medidas, mas usando mais ou menos isso aqui que eu tô fazendo agora, tá bom? Eu volto então, dando continuidade, espero que vocês não reparem aqui a minha bagunça, que isso aqui é um jogo de pratos que eu ganhei, mas eu ainda não tirei dali, porque eu tô usando ainda os outros. Isso aqui é meu micro-ondas mesmo, e ali tá o meu arrozinho ali em cima, tá bom, gente? Espero que tenha dado para vocês entenderem. Oi, pessoal. Segunda-feira, acho que 3 horas da tarde. 7/7 de 25. Nossa, peguei um super resfriado. Acordei ontem já meio estranha, mas mesmo assim ainda fui dar uma volta à noite. Nossa, peguei uma friagem tão grande, gente. Parecia que eu ia morrer, literalmente, de frio. Voltei pra casa me sentindo muito, muito mal. Tive uma noite péssima. Aí lá por mais 11 e pouca, eu comecei a me animar, né? De sair de casa, fazer alguma coisa e tal. Eu acho que o vídeo tá torto. Pera aí. Agora sim, consegui vir aqui com o vídeo normal. Então vocês não relevem aí a minha voz, que não tá muito legal. Mas eu vim aqui pra mostrar pra vocês, já que eu nunca mostrei, né, as outras capas que eu fiz. Eu acho que quando eu fiz aquela série de capas, eu ainda não tava fazendo vídeos, né, pro YouTube. Eu acho que foi no final do ano que eu fiz muitas, antes do Natal. Depois ainda fiz mais algumas, mas aí eu só comecei a filmar, eu acho que em fevereiro. Então vocês não pegaram esse passo a passo, sim, minhas etapas do vlog, né, não passo a passo. Eu tinha parado aqui, né, onde eu mostrei pra vocês começando esse bloquinho aqui de 5. E lá ela faz nessa sequência, sempre iniciando aqui com 5, 3, 5, 3, 5, 3. São 6 carreirinhas ao todo, novamente, tá? Depois do bloco fechado, você vindo fazer o bloquinho de 3 pontos altos, né, separados. Eu, no caso, eu faço separado, tudo tá separado por uma correntinha só, tá, gente? Porque meu ponto tem ficado muito largo, mesmo sendo por uma correntinha só, eu acho que fica um buraco muito grande. Nessa confecção aqui dessa peça, a única coisa que eu tô arrependida foi não ter trabalhado com a agulha 3,5,
Acho que se eu tivesse feito com agulha 3,5, lógico, eu ia ter que aumentar a receita, mas eu acho que os pontos ficariam um pouquinho mais fechadinhos. Tô achando os pontos muito largos, porque essa linha tá muito macia e acaba que ela ficou assim muito maleável, né? Eu também não sei se é porque eu estava acostumada a trabalhar com bege, e como eu trabalhei com bege Euro Roma e crochética, são fios mais rígidos, né? Então tô sentindo um pouco dessa diferença, mas eu lembrei, né, depois que eu tinha feito a capa de air fryer já com essa linha, mas como eu fiz um outro modelo, basicamente da minha cabeça, eu não tive comparação, né? Mas então, vim aqui mostrar para vocês que eu desci já as 6 carreiras, né, do bloquinho de 3 pontos altos e já comecei a fazer o lequinho, que seria bloco de 2 lequinhos, aqui separado por um ponto alto e aqui fazendo um ponto alto, tá? Essa primeira aqui eu não dou separação. Eu vou bloquinho, eu comecei ponto alto, automaticamente já entrei aqui nesse buraquinho e fiz 3 pontos altos separados por uma correntinha, 3 pontos altos, sem correntinha já comecei ponto alto. E assim eu fui fazendo essa carreira inteira. Eu não sei porque nessa construção, não me lembro se na videoaula dela ela também faz isso, mas eu sei que em nenhuma das minhas, nessa construção aqui, eu consegui fazendo todos os pontos, todos com esse leque e o ponto alto. Sempre chega aqui num que não dá para fazer o leque, a contagem não tá correta, tá? Aí eu não sei, se você quiser consertar isso antes, né, ainda aqui fazendo esses bloquinhos, de repente você consegue colocar um bloco a mais nessas carreiras, até fazer numa dessas 6 carreiras, né, aqui por trás, para você conseguir fazer a sequência certa de bloquinhos e leque pontos altos. No meu sempre fica nessa primeira carreira 2 leques juntos, para depois eu dar a sequência, tá? Mas assim, eu acho que não interfere em nada. Tudo que eu falo aqui para vocês são situações técnicas que só a gente que é crocheteira consegue enxergar. E muitas crocheteiras eu acho que nem enxergam, né? Que você vendo a peça no geral, você não percebe essas coisas. Só tô falando mesmo para quem quer fazer, que de repente pode ser que dê isso. Então aqui, depois dessa primeira carreirinha do leque, eu volto, aí existe o retorno, né? Se você não gosta de fazer retorno, porque aqui, ó, é frente, retorno, frente, retorno, frente, retorno. E aqui já começa o leque na frente. O segundo leque vai ser retorno. Se você não gosta disso, que eu te aconselho? Você vai fazer frente, chegou aqui, cortou a linha, frente. Chega aqui, corta a linha, frente. E depois você só vem arrematando tudo de um lado só. Eu não acho necessário, mas tem gente que tem nervoso, tem problema de saber que tá ao contrário, não gosta de trabalhar com peças indo e voltando. Aí é uma escolha própria, né? Do trabalho de cada artesã e do trabalho que você quer ter. E na hora do arremate. Voltando aqui, na segunda carreira, eu já aumento. Subi aqui, ó, o ponto alto. Pra cá ainda não dei nenhum espaço. Ponto alto, primeiro bloquinho. Aí eu passo a fazer 2 correntinhas, segundo bloquinho, ponto alto. Sendo que esse ponto alto já vai fazer um relevo aqui. Aí você tem que estar ligado, porque na verdade o relevo vai vir aqui por trás, tá? Mas a professora explica tudo direitinho lá na videoaula. Então você começa aqui, no caso eu, né? Eu faço com 2 correntinhas, bloquinho, sem correntinhas, ponto alto em relevo. 3 pontos altos no bloquinho, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 1 ponto alto no relevo, sem separação de correntinhas. Vamos para o terceiro leque. Na terceira carreira de leques, aí sim, gente, eu faço um ponto alto, uma correntinha, aí vem bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha, ponto alto, relevo, uma correntinha e volto a sequência.
Aí sim, eu vou ter uma correntinha aqui entre ponto alto e bloquinhos do leque e 2 correntinhas no meio. Já o próximo que eu vou vir agora, né, que vai ser em outra cor, porque na minha original, o que eu faço aqui, ó, bege até aqui, fazendo os pontos fechados. Do ponto fechado em diante, eu faço bege aqui até aqui, faço ponto fechado e até essa carreirinha aqui, essa parte toda aqui, ó, do ponto fechado até esse leque, eu faço na outra cor, que seria o cru. E agora eu venho com uma última carreirinha aqui, que eu voltaria pro bege. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com uma cor só. Eu vou vir agora, então, com a minha última carreirinha aqui, que será ponto alto, uma correntinha, bloquinho de 3 pontos altos, aqui no meio picô, e depois eu volto com bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha e ponto alto em alto relevo, tá bom? E depois correntinha, assim sucessivamente. O último aqui vai ser com picô. No caso dessa daqui, é agora que eu vou entrar com cru nessa confecção, porque até agora eu não entrei. Porém, todo esse detalhe aqui da minha última carreira e fazendo o acabamento aqui, será todo em cru. E aí eu vou confeccionar também a florzinha em cru, para colocar aqui no meio, e 2 folhinhas para fazer o acabamento, aonde eu colo aqui com a linha de polipropileno, tá bom? Então eu volto com tudo em cru confeccionado. Talvez eu volte para mostrar para vocês que eu ainda vou fazer a colagem, ou eu volte com ela completa, tá bom, gente? Também vai ter uma outra peça, tá? Que a cliente me pediu. Ela quer uma peça quadrada em vermelha com os mesmos detalhes em cru para colocar em cima do fogão. Eu vou confeccionar essa peça também assim que eu terminar ela aqui. Mas aí eu venho com essa outra peça no outro vlog do dia seguinte, tá bom, gente? Que é para eu ter o que ir mostrar para vocês. Porque se eu mostrar tudo pra vocês num vídeo só, eu vou ficar só com um vídeo na semana. Tá bom, gente? Então volto daqui a pouco. Estou me acomodando aqui pra saber direitinho como e o que eu vou mostrar pra vocês. Só que essa vida de gravação é fácil, essa vida de gravação é difícil. Espero que tudo dê certo. Vamos lá. Finalizei aqui, não sei se estou aparecendo, espero que não, mas vim aqui mostrar para vocês como eu faço a aplicaçãozinha aqui. Ficamos assim, tá bom? Com a minha última carreirinha aqui em cru, ainda vou fazer uma correntinha em vermelho para poder colocar aqui. Não arrematei ainda, né? E vou acender aqui para poder fazer a aplicação. Por que vocês estão vendo 2 folhas, 2 flores? Porque como ela me pediu um outro trabalhinho, eu já aproveitei e fiz logo a outra flor, né? Que eu quero fazer a aplicação na mesma flor. Eu trouxe tudo aqui para vocês o que eu utilizo, né? Tanto nesse arremate, quanto no arremate, quanto na finalização aqui da peça em si. Desculpa, a minha respiração tá muito legal, que eu tô resfriadaça. Hoje é feriado aqui, né? Um feriado decretado assim, maluco, sei lá, alguma coisa 20. Não é do G20 não, é uma outra coisa, sei lá. Então, pessoal, aqui eu acendo a minha velinha, tá? Verifico aqui, né, mais ou menos, aonde eu quero a minha florzinha. Aí vocês lembram aquela situação que eu falei, ó, que aqui ficou totalmente diferenciado e tal? Então, aí eu aplico a minha florzinha de uma maneira que ela cubra exatamente todos esses pontos, né?
os pontos que eu não quero mostrar. Se eu deixar pra cá assim, ela vai ficar um pouco tortinha. Então, vou ver se eu puxo ela um pouquinho mais aqui pro meio, porque assim, o meu meio vai ser isso aqui, né? Esse é o meu ponto de referência, de meio. Eu venho aqui. Eu gosto de fazer assim, ó, pra ela não ficar ali em cima, mas aqui, ó, eu tô com um pontinho que ficou feinho, estranho. Apesar de que quando eu colocar a flor não vai aparecer tanto. Vocês estão vendo? Todos os aumentos ficaram aqui embaixo, ó. Aumentos, aumentos, aumentos aqui, ó, aumentos. Então todos os aumentos, ó, estão aqui embaixo da flor. Por isso que eu não deixo ele na parte de trás, como a colega aí deixou. Mas cada um, né, com a sua linha de pensamento. No princípio aqui, ó, eu já começo a dar uma... Eita. Ai, só porque eu tô mostrando pra vocês. Já começo a dar prendo aqui assim, né, pra já deixar mais ou menos aonde eu quero, pra ele não ficar, a florzinha não ficar flutuando, né. Aí ela já fica mais ou menos aonde eu acho que vai ficar legal. Como aqui eu tô trabalhando com um bloquinho, gente, 3 pontos altos, vou fazer de lá de cá pra ver se vocês veem. Eu sempre... Ih, caraca. Gente, só porque eu tô gravando, isso quase não acontece. Eu sempre apoio em cima do bloquinho. Eu vou no bloquinho aqui embaixo, ó, e apoio a florzinha em cima do bloquinho. Em cima do bloquinho. E se ficar alguma rebarbinha, não tem problema, porque depois a gente vem colando em cima. Eu acho que quando a gente faz esse tipo de coisa que eu tô fazendo agora, o vídeo fica um pouquinho grande, né? Mas não sei se vocês acham legal ver, né? Tudo assim. Essa flor eu acho ela bem grandona, sabe? Eu às vezes fico pensando que não tinha necessidade de ser 5 pontos altos, poderia ser com 4. Mas eu ainda não fiz. E como eu tenho uma outra capa lá de referência na loja, eu gosto de fazer para as clientes como eu tenho na loja, que é para depois elas verem e não ficarem achando assim que a Elisa fez diferente do que combinou comigo, né? Então aqui, ó, eu gosto de prender ele aqui bem aonde tá terminando, aonde vai terminar a flor, eu prendo a folhinha. Então, eu lembrei depois que a capa de airfryer que eu tenho lá pronta só tá com uma florzinha, tá, gente? Uma folhinha. Então, como eu falei pra vocês, eu vou fazer como está lá na loja, né? Que aí a pessoa vai ter o comparativo do que eu tenho lá pessoalmente, tá? Eu vou fazer aqui uma aplicação para vocês verem mais aqui só esse início, mas depois tudo que eu vou finalizando aqui, que eu vou pegando bem de pontinho em pontinho, eu vou girando ela, mas ó, se vocês verem, ela já prendeu, já tá no seu devido lugar, entendeu? Aqui também, ó, já tá preso, já sei qual é o lugar dela, e eu venho aqui sempre apoiando em cima dos bloquinhos. O arremate aqui, gente, é meio que bobeira, tá? Porque o arremate vai ficar por dentro da peça. O arremate já fica aqui por dentro da folhinha, não tem como ela se desfazer. E aí sempre eu vou buscando... Sempre vou buscando aquele cantinho... Ai, meu Deus. Sempre vou buscando o cantinho que tem os 3 bloquinhos pra gente ir trabalhando. 3 bloquinhos é onde eu apoio. Você tem que ter cuidado com o seu dedo, que é pra você não aplicar em cima do seu dedo, porque queima mesmo, tá, gente? Por isso que eu trouxe o pratinho, porque no pratinho a gente sempre apoia. Tem gente que ensina a fazer pegando somente 2 fiozinhos, eu acho que demora muito, ainda mais que essa linha aqui é fina. E eu faço o arremate com ela exatamente porque eu ganhei essa linha e ela era toda completamente embolada, né? Aí eu fui fazendo o arremate até ela desembolar
Depois naquela confecção lá daqueles panos de prato que eu fui fazendo, eu até fiz com ele, porque eu acho o amarelo tão bonitinho, esse amarelo clarinho. Mas ela fica bem demoradinha. Mas com o tempo vocês vão pegando aí a prática, quem nunca fez, né? Porque tem gente que faz. Até arremata o tapete com ela, né? Ao invés de arrematar com cola comum, eu ainda arremato com a cola. Eu corto os nozinhos e arremato com a cola. Aí o que eu faço? Que é o que eu quero mostrar aqui pra vocês. Eu já pego aqui essa folhinha, ó, puxo aqui pra cima, ó, já faço o arremate aqui em cima, dando esse link aqui, tá? Vou terminar de fazer o arremate todinho aqui, grudando todas as pontinhas, tá? Pra não ficar um vídeo muito longo. E volto falando com vocês que eu vou aplicar ainda a pérola aqui, vou fazer o pedacinho que é vermelho e vou colocar também pérolinhas nas pontinhas do cadastro, tá? Já volto. Oi, pessoal, então ficou assim, finalizada, tá? Já com as suas perolinhas dos seus devidos lugares, ó, miolo com perolinha, a perolinha ficou lá dentro, mas tá aqui, toda confeccionada, não houve grandes arremates, tá? O arremate seria somente aqui, que eu começo já dentro de da primeira correntinha, então não tenho grandes arremates, é só cortar. E aqui também o arremate que ficou, eu subi por aqui, ó, já tá escondidinho, tá? E o daqui ficou um nozinho, ó, mas eu já arrematei com a própria linha do polipropileno. E ficamos assim, gente, essa é a imagem geral da minha capinha de air fryer. Achei que ficou linda, 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 linda. Quando a menina tiver com a capinha e o paninho dela em mãos, eu vou pedir ela pra tirar uma foto lá na casa dela, no fogão dela, na capinha dela, pra gente ver como é que ficou. Daí eu posto lá no Instagram, @mistuartecrochê. É @mistuarte_crochê. Tá bom? Ou pode me seguir lá no Elisa Azevedo, Elisa_Azevedo, não, @Azevedo_Elisa, com Z, que eu sigo de volta, tá bom, pessoal? Pra vocês verem meus trabalhinhos lá finalizados. Resolvi colocar uma etiquetinha, tô com pouquíssimas etiquetinhas que não são minhas, na verdade, escrito só handmade. Isso aqui acho que não dá nem pra vocês verem direito, ó, porque branco no branco não dá muito certo não. Mas como são essas aí que eu tenho, essas que eu uso, tá bom, pessoal? Amanhã, eu vou subir agora o vídeo pra vocês. Acabei de fazer e vou subir, tá? 7/7, sei lá que horas tem. Deve ser, deixa eu ver se tem uma cola aqui em cima. 8h34, 18h35. Então, vai subir agora pra vocês. Finalizei e vou subir pra vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.